Vamos adiante, nossa próxima pauta desta terça-feira. O ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, ironizou nesta terça-feira a crítica feita aos militares pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Na segunda, o magistrado afirmou ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração foi uma resposta à informação de que a cúpula do Exército se articulou para fazer uma espécie de alerta ao Supremo dias antes de a Corte julgar um habeas corpus que poderia beneficiar o ex-presidiário Lula ainda em 2018. A revelação está no livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, e é dada pelo próprio militar que ocupava o mais alto posto do Exército Brasileiro na época. Na ocasião, um dia antes de a Corte julgar um habeas corpus ajuizado pelo petista, o chefe militar primeiro tuitou que a força compartilhava o anseio de todos os cidadãos de bem. Depois, divulgou um novo tuit, afirmando que restava perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Nesta terça, o general comentou a notícia sobre as críticas de Fachin com a frase 3 anos depois. Ao votar pelo indeferimento do habeas corpus no dia seguinte às postagens do general, Fachin também não fez qualquer comentário sobre a questão. Coube ao ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte na ocasião, abordar a mensagem de Vilas Boas, mas também sem citá-lo pelo nome. Quem também entrou na questão foi o ministro Gilmar Mendes. Ele usou as redes sociais nesta terça para rebater o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Abro aspas. A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico. Ditadura nunca mais. Fecho aspas, resposta essa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Olha, esse assunto está fervilhando aqui, tomando conta. Os ministros do Supremo Tribunal estão, inclusive, ali querendo que saia algo do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, uma posição oficial. Mas eu acho um exagero. Vejam bem, seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal uns covardes? Não é possível. O servidor público tem algumas regalias que são impensáveis para a atividade privada. Eles têm estabilidade, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral e paridade. E essa estabilidade não é um direito individual do ministro do Supremo ou de todos os servidores públicos, mas sim uma proteção ao Estado. O servidor público, ele age diante da lei, compelido pela lei. Ao contrário do cidadão, ao cidadão, ele só deve fazer algo em virtude da lei, fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. O servidor público só pode fazer algo em virtude da lei. Isso porque ele fala em nome do Estado. É por isso que se dá a estabilidade e que se dá garantias aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá para imaginar que ministros do Supremo Tribunal Federal, com todas essas regalias e garantias constitucionais, possam ficar intimidados com um tweet aqui, um tweet ali. Isso não é verdade. Neste caso, o ministro Vilas Boas é um comandante respeitado, sim, nas Forças Armadas, da reserva, mas continua com fortes ligações com o pessoal da caserna. E ele revelou de que o tweet dele, falando desse apoio do Exército ao povo e ao que pensa o povo, isso é natural, isso é óbvio, né? Isso aí, quando ele diz que foi escrito e rascunhado por comandantes, ele quis dizer que tinha o apoio, e tinha mesmo, não só do Exército. Ele falava em nome do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, do Congresso Nacional e do povo em geral, da maioria. Era óbvio que o Supremo não poderia aprovar aquele HC do ex-presidente Lula, que a defesa apresentou, um habeas corpus preventivo, que evitaria a prisão do ex-presidente Lula e o colocaria de novo na linha da possibilidade de se candidatar. Veja bem que seriedade. Mesmo diante destas obviedades, que o processo todo é muito óbvio, 5 ministros votaram a favor do ex-presidente Lula. Edson Fachin, que só agora reclama de 3 anos, depois de 3 anos, ele votou contra o HC e ficou de 6-5 no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Veja o risco. E naquela época, o general, que não falou sozinho, mas falou em nome dessas pessoas que eu digo, eu vou acrescentar aqui, não só das Forças Armadas, mas também do povo, de associações, enfim, ele falou em nome de muita gente. E tinha essa capacidade de falar, um comandante respeitado. Até hoje ele é um comandante muito respeitado. Então ele falava em nome de todos e pode ter evitado que seria uma tragédia. E não estou falando aqui do impedimento de prender o ex-presidente, que seria tragédia, mas as repercussões a partir disso, essas repercussões é que seriam muito pesadas. Portanto, o próprio comandante Vilas Boas já disse hoje que só agora, né, só depois de 3 anos que os ministros colocam a cara de fora, eles têm estabilidades e garantias para não serem pressionados.